Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre lentes e facetas em porcelana, abordagens conservadoras, o sucesso por trás deste tipo de tratamento, né? Eu acho legal começar a abordar sobre a diferença de uma lente para uma faceta, que é uma dúvida que tem muito paciente que me pergunta. Começando que assim, a lente ela é um pouquinho mais fina, a gente tem lentes aí de 0,3, 0,4 milímetros de espessura, e as facetas são os tratamentos que já tinham antigamente, que é uma abordagem conservadora também, só que com peças aí com 1 milímetro de espessura. Não, as facetas, eu lembro até na faculdade, quando a gente aprendeu os preparos para a faceta, que tinha um recobrimento por palatina num pedacinho. Então, a gente não preparava só a face de fora do dente, a gente preparava um pouquinho a parte de dentro. Era como se fosse uma semi-coroa, né? Depois, no decorrer dos anos, a faceta foi se tornando até um pouquinho menos invasiva. E hoje em dia, o que diferencia uma lente de contato e uma faceta, não somente o preparo, como a espessura da peça, Isso. né? Então, às vezes, o paciente chega no consultório e fala assim, ai, doutora, eu não quero faceta, eu quero só lentes de contato. Mas daí, cada caso, a gente vai planejar de um jeito adequado para o paciente. Depende Do nosso do diagnóstico, né? diagnóstico, porque... Planejamento digital, Exato. né? Que a gente tem, graças a Deus, né? Que a gente tem, Em tudo. né? A gente tem um planejamento prévio do paciente antes da gente começar o tratamento. Consigo mostrar ali para ele o que a gente vai ter desgaste ou não, tanto em boca quanto no meu computador, ali no que eu tiver na mão, para mostrar para ele em realidade, né? Ver formato, a gente tem questão do que a gente chama o mockup, né? Sim. Que é o prévio ao planejamento de uma lente. É, Hoje a gente consegue, antes né? de começar o tratamento, você consegue definir o formato, a cor, a espessura, onde vai ser o desgaste. E até tem casos que na mesma boca você pode fazer lentes em alguns dentes e facetas em outros. Uma das coisas que pode determinar isso também é o substrato, né? O substrato é o que a gente chama, tipo, a pessoa tem 15 dentes que a gente vai fazer a lente, só que um deles é muito, muito escuro. Então, às vezes, a espessura da peça vai ter que ser um pouquinho maior para maquiar a cor do dente, que é o que a gente chama de substrato dentário. Então, o que vai determinar é realmente o plano de tratamento e o diagnóstico, né? De qual que a gente vai usar. Eu andei pesquisando algumas coisas sobre, né? E fui ver de onde que surgiu tudo isso, né? Como começou esse conceito de lente, de faceta. E ele começa lá em 1938, com um doutor chamado Charles Pincus. E na época ele era na indústria do cinema nos Estados Unidos, passava por grandes transformações. E a gente estava naquela transição do áudio, da inserção do áudio no vídeo, que antes era só mudo, né? Os cinemas. E aí a boca entra em destaque e o sorriso entra em destaque. Aí como que eles faziam? Eles facetavam os dentes com dentes de acrílico, como se fossem dentes de estoque, sabe? E ele colava sobre os dentes dos artistas para eles pelo menos ficarem bonitos nas imagens. Vai lá, faz o Vai lá depois e eu fica, tiro o né? seu dente. Sem qualquer desgaste, tá? Era um procedimento provisório aí. Aí em 1974 a gente começa a ter as resinas no mercado. E em 83 a gente tem o Horn, que é um outro pesquisador aí, cientista, e dentista, né? Que ele propõe usar as porcelanas. E só depois de um bom tempo que a gente teve aí a questão do preparo da cerâmica e tudo mais, que a gente consegue botar, mais ou menos na década de 90, a gente consegue colocar a lente de porcelana em jogo mesmo, para uso do paciente como algo definitivo. Sim, e eu acho que a grande mudança veio com sistema adesivo, né? Porque eu lembro na faculdade, tipo, isso há 15 anos atrás, quando a gente ia fazer preparo protético, os professores falavam muito, desgasta mais, tem que ter mais espessura para peça ter tem que- resistência, senão vai soltar. Então a gente entendia que baseado na espessura da peça era se ia ficar grudado no dente ou não. E depois, no decorrer dos anos, a gente descobriu, né, com todos os estudos científicos, que independente da espessura da peça, o que vai dar resistência, que não vai soltar o dente, é o sistema adesivo. Você respeita esse sistema de adesão. Então, nada vai definir se uma peça, ela pode ser 5 milímetros mais espessa que a outra, a durabilidade e a aderência dela. É exatamente isso que foi esse boom que mudou a odontologia, que daí, a partir do sistema adesivo, a gente começou a ser mais conservador, porque a gente entendeu que não era a espessura da peça, não era o quanto de desgaste que eu ia fazer. Não, e hoje a gente pode falar que uma peça cimentada aí aguenta, que eu falo para todos os pacientes, né? Eu tenho vídeos explicando sobre isso, de 80 quilos que a gente aguenta aí,
uma lente hoje. Então, ou seja, se você fosse tirar essa lente do jeito que o paciente acaba imaginando, a gente teria que extrair o dente, né? Então, isso não é possível. Se, como eu disse, se caso venha soltar uma lente, foi falha na técnica ali, ou da adesão, ou Indicação, preparo, oclusão, tem muita coisa por trás de uma faceta, né? Oclusais também. A doutora Josi, você que convive mais assim, você pega muito paciente que vem fazer as consultas de rotinas, né, com questão alaminada. Eu sempre enfatizo isso pro paciente, que ele tem que, depois de fazer o tratamento da reabilitação em lentes, ele deve procurar um local que saiba fazer a manutenção delas, que é o quê? Continuar as limpezas normais, fazendo a profilaxia com alguém que tenha conhecimento na área, que não tenha risco aí de fraturar uma cerâmica por falta de conhecimento na hora de usar um ultrassom aí. E a questão dos ajustes oclusais, o uso da placa também, que é bem interessante, né, pós a reabilitação do paciente. E também na própria manutenção, né, na limpeza, os polimentos necessários pós a cimentação da peça, o uso da higiene na casa, né, o fio dental e tudo mais. Porque tão importante como uma lente bem cimentada é essa manutenção depois, né? Às vezes o paciente acha que é só colar as lentes ou as porcelanas e Já veio muito paciente não perguntar faz isso. as manutenções. Semana passada eu recebi um paciente que falou pra mim assim, mas aí eu ponho lente e nunca mais escovo os dentes. Eu falei, não. O fio dental, geralmente. Não passa fio, né? Não tem? Ou eu já ouvi assim, Thaís, mas lente não dá cárie. Sim, mas a lente está cimentada em um dente que pode ter dar cárie. Então, essa biodegradação não vai acontecer no material de porcelana, mas não Mas tem um está dente que cimentado tá por sim. trás. Sem contar que o dente, ele tá numa boca onde tem gengiva, tem periodonto, que pode inflamar, que pode ter perda óssea. Então, não tem como fugir da escovação, viu, galera? Pode colocar lente na boca inteira. Mas tem que escovar, tem que passar o fio das manutenções, né? Reforçando que hoje a gente tá falando de lente de porcelana. A lente de resina é outra questão que a gente já falou em outro programa, né? E é só procurar que tem explicando sobre essa questão polêmica aí da resina. E, assim, que a gente leva uns benefícios de uma lente de porcelana hoje. Que a gente tem uma melhor oclusão, higienização. Alguns pacientes melhoram na higienização até porque ele consegue passar ali a questão de cuidado, fio dental, né? Questão de falar melhor, mastigar melhor. A gente consegue devolver coisas para os pacientes que eles não imaginavam que uma reabilitação por facetas, enfim, trabalhos conservadores conseguiríamos alcançar, né? E nessa questão, seguindo essa linha da durabilidade da resina, da porcelana, a gente tem a questão de resistência, que eu sempre falo. Uma porcelana aguenta até 500 megapascal. Né, um silicato de lítio que a gente chama, que é o propriamente dito, né, que é o Emex, e uma resina aguentando aí 125. Então a gente tem quase um quinto, né? E tem uma coisa que você também sempre fala, né, Dudu? Quantas vezes a gente usa, quantas mastigações a gente faz por dia, né? Então, assim, a gente tá usando o dente o tempo inteiro. No decorrer da vida, tanto mastigando como com bruxismo, isso tem um desgaste natural que quando um paciente busca a gente para fazer uma reabilitação, significa devolver o que foi perdido. Então, a lente de contato ela é excelente para isso, porque ela é minimamente invasiva, conta com esse sistema adesivo que dá essa durabilidade e essa resistência, e a gente consegue devolver para o paciente a cúspide, o formato, sem contar na autoestima, né? Que também é uma das... Tem paciente que fala pra gente, né? Que transformou a vida dele, né? Através do sorriso. Do sorriso. Após a reabilitação, semana seguinte que o paciente vem para fazer alguns ajustes, geralmente mulher já vem com batom vermelho, né? Já vem diferente, né? O tanto que me mudou a vida na boca, mas realmente muda a vida, né? E as contraindicações também vale reforçar das lentes, né? Que tem muito paciente que tem essa dúvida da questão da contraindicação. Eu sempre explico, dentes desalinhados, a oclusão quando está incorreta, né? Alguns pacientes eles têm que entender que um processo para chegar numa lente, numa faceta... Um sorriso perfeito, a gente precisa passar pela ortodontia, né? A gente não pode pular etapas, porque senão a gente não vai conseguir ter o desgaste mínimo invasivo, né? Que a gente preconiza hoje, que é esse desgaste sobre esmalte, né? Que a adesão é melhor. Porque né? Você falou de passar por ortodontia. Imagina que um paciente chega com um dente em cima do outro. Aí tem que ter esse alinhamento. Só que ele não quer fazer desgaste. Aí acontece o que a gente vê aqueles dentes super bojudos, mal adaptados.
Então, Compensando, né? dois Compensando. corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, esse alinhamento prévio, sem dúvida, Dudu, é importantíssimo para ter esse tratamento minimamente invasivo. Eu acho que a gente trabalha muito junto com a orto. Eu acho muito legal também quando tem aquela indicação da sua paciente que ela foi para ortodontia e com os diastemas causados na ortodontia, né, para ganhar o espaço, quase que nem precisou de desgaste ali, né? Foi um desgaste bem sutil. A gente conseguiu concluir, né? Exato. E ela ficou com o sorriso super expandido, ficou lindo. O que é legal que eu dei uma olhada, uma pesquisada sobre questão de como que tá o comércio hoje, assim, a procura, na verdade, pelas lentes de porcelana. E a gente teve um aumento em 2014 para 2015. Foi a última pesquisa que a gente teve de 300% na procura por esse tipo de tratamento. E só para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela fala que o número de operações de silicone e lipoaspiração tem crescido em média 10% ao ano. Então vocês imaginam que a gente teve um crescimento de 300% em um ano na procura, entendeu? E lógico, ali que conclui que seja bem menos o número, mas a gente tem muita gente já, ou você conhece alguém que já tem feito uma lente de porcelana. Hoje em dia é até comum, né? Antigamente a gente observava na nossa sociedade mesmo. Você conhecia ou ouviu falar alguém que tinha lentes em porcelana. Hoje em dia, muitas pessoas têm. Você sempre tem um amigo, alguém que já fez. Conhecido. Exato. Boas e más experiências, né? Que a gente pega muita gente aí que já veio de outras técnicas antigas de lentes e mais de facetas, né? Que eles acabavam passando muito ali do limite do desgaste e causava ali tratamentos endodônticos sem necessidade. A gente tinha sensibilidade do paciente. Hoje a gente pode dizer assim, não 100% dos casos, mas 98% dos casos a gente não tem sensibilidade. Porque a gente tem um tratamento muito conservador sobre esmalte, que é a primeira camada do dente, né? E isso é ótimo porque é confortável para o paciente, para o dentista que está executando o tratamento. Sem dúvida. E isso gera uma segurança muito grande para o paciente, né? Porque imagina, o paciente vai para fazer um sorriso ideal para ele, realizar um sonho, e depois fala, poxa, legal, tô com um sorriso lindo, mas tô com muita dor. Então, eu acho que tem que andar junto as duas coisas, tanto a perfeição do sorriso, devolver a estética, a função para o paciente, mas junto com isso tem que ser funcional, não pode ter dor. Por isso que a lente de contato é super indicado, por ter esse mínimo desgaste, não gera sensibilidade. Sim, não, e é legal que hoje a gente projeta os guias tanto em computador quanto manual mesmo, pra a gente ter ideia milimetricamente quanto que a gente tá desgastando, né? É bem legal, Coloca né? sobreposição, né? É muito interessante. É muito Você legal. trabalha realmente só sobre esmalte mesmo, né? Não tem tanta estrutura. Não é tipo assim, eu acho que vai encaixar uma peça. Ou acho que vai ficar bom. Não. Não. O paciente já consegue Desgastar o quanto dá. visualizar o resultado final antes mesmo de começar. Então, eu acho legal, Dudu, você falar pra galera como que funciona esse enceramento e diagnóstico. O que que é mocap, o que que é a prova do sorriso. Porque às vezes muita gente me pergunta, fala assim, mas eu tenho muito medo de fazer. E se não ficar bom? Então não tem esse, e se eu não gostar, e se não ficar bom? Porque antes mesmo de começar, já tem esse mocap que é o test drive do sorriso, eu né? enfatizo pro paciente sempre, né? A gente tava conversando esses dias que a odontologia digital hoje, ela te obriga a fazer um bom planejamento, né? A gente tem que ter o quê? As fotos, a tomada radiográfica toda em mão, as fotos, para daí a gente conseguir dar sequência no planejamento. Manda para o meu laboratório, ele vai inserar, que é o quê? É montar os dentes novos na boca da pessoa, do paciente ali, mostrando para ele o que o protético vai botar, seguindo orientações estéticas. Proporção áurea, né, linha de sorriso, questão de gengival também, né? Espessura do lábio, a cor da pele, a cor da gengiva, tudo isso vai influenciar no bom resultado, né? Aí, daí a gente consegue... Aí o paciente vem o quê? Ele vem na próxima consulta, né? A gente solicita esse enceramento, que é o novo sorriso do paciente, o enceramento manual, hoje é um enceramento digital, né? A gente recebe, a gente prova no paciente com a resina, já da cor que ele escolheu, né? A gente prevê, assim, uma escala base pra gente conseguir montar, e ele já põe, já sente como que vai ficar, e dali só que eu posso continuar. Se ele aprovar aquilo, eu posso continuar. Aprovar o novo sorriso. O novo sorriso. Isso é muito legal, porque imagina se você falasse para um cirurgião plástico, deixa eu provar meu novo nariz, isso não é possível, né? Tem alguns sistemas de computador que podem simular,
Mas isso de provar o dente na boca antes Eu acho mesmo de surreal. começar, eu acho surreal. É muito legal. O paciente conseguir se olhar, né, com aquele Eu formato. acho muito legal. E Porque tem... ele pode até imaginar, mas nada mais Nada Não, melhor do que substitui você olhar mesmo. Tem paciente que coloca os dois e ele fica, nossa, eu tô até mastigando melhor. E isso que ele tá, é porque tá devolvendo tudo. tudo que ele já tinha perdido, É. né? E é muito legal, porque a gente tem vários casos aqui na clínica, né, de tratamento que a hora que você prova o mocap, o paciente já começa a chorar. Porque ele fala, caramba, eu tô me vendo de um jeito, devolve na hora pro paciente. Olha, chega a arrepia de tão legal que é. Mas é super legal, foi de uma paciente que ela, há anos, a oclusão dela, ela nunca conseguiu, né, morder, Sentir os dentes, né? e tudo mais. Aí eu entrei no apartamento, ela tava chorando, imagina, né, que fosse qualquer outra situação. Aí ela tava emocionada, que foi a primeira vez que ela conseguiu tocar os dois lados, simultaneamente, Nossa, muito legal. Legal, né? Que é o... E o conforto pra ela, porque ficava naquela situação, né, sobrecarregando muito um lado, não mastigava corretamente. Não, e... É o que eu falo, o paciente vem muito assim, mas vai desgastar meu dente, vai ficar de tubarão, né? É, Aí a é gente, muito na internet, no TikTok. a gente fala, gente, não vai ficar de tubarão, porque aquilo ali é outro tipo de preparo, né? Essa imagem, né, do tubarão, que é aquele desgaste. Os dentinhos bem... Aquilo ali é um verdade. desgaste muito invasivo para uma coroa, que é o recobrimento Exato. total do dente. E hoje nem tem coroa daquele jeito, né? Não. Hoje a coroa é E a própria conservadora, coroa né? já é conservadora, né? É. E levando em consideração que antes uma reabilitação era toda feita em coroa, né? Hoje Era em dia, desgaste de molar a molar. Hoje em dia você consegue... fazer os preparos que são os tabletops, né? Que a gente É o chama. recobrimento O oclusal para recobrimento- devolver o que tá perdido. Não precisa desgastar Que algo é que o- você precisa devolver. Não, explica ao pessoal de casa. O que é um tabletop? É quando você recobre só a parte de baixo do seu dente e da frente aqui, né? Que a gente consegue ter o aumento, né? O toque da porcelana com porcelana se for feito embaixo, enfim, com o dente. E a parte estética por fora. né? A parte onde morde, né? A Na parte parte onde oclusal morde. e a parte de fora, sem ter o desgaste. Aí, Legal. não, e dentro disso ainda, a gente continua tendo preparo sobre esmalte, que é o quê? Quando eu reforço o preparo sobre esmalte, é o preparo que não tem a parte de você ter uma perda de estruturas muito significante, né? Tipo, de dar uma sensibilidade, né? E é legal de ver os guias na hora que a gente vai encaixando, né? Quando o pessoal vê a gente trabalhando, eles ficam impressionados. Como que a precisão, né, das sondas passando ali, Sim. o encaixe como é feito depois da porcelana, como que ela vem fina, você consegue ver o outro lado, né? E até trabalhando com lupa, né? Que daí você consegue ver. Magnificação. As magnificações que a gente usa, né? Porque não tem como você trabalhar bem se você não tá enxergando bem. Por isso que a magnificação entrou na odontologia, é um caminho sem volta. Uma vez que você trabalha com a lupa para cimentação de lente de contato, você não consegue mais. E a Você precisão enxerga- da lupa, né? Você consegue enxergar tudo, o tecido, tudo. Não, eu falo que depois que eu adquiri a lupa, a minha vida realmente mudou, assim, da água pro vinho, porque a gente consegue ver o que os nossos olhos não enxergam, né? A gente consegue ter um acesso ali a partes de preparo, né? E tanto na cimentação também, Não né? tem que ter, não tem como fazer uma boa cimentação. Que é benefício para o paciente também, né? Não é só pra gente, né? Fora que a gente não fica muito perto do paciente ali, enfim. Tem uma série de benefícios em volta daquilo, Uhum. né? E também é legal que eu queria botar em pauta, assim, que é legal o pessoal entender que a porcelana não é uma só, né? A gente, mas o meu dente é mais escuro, eu recebi um paciente que recente. Meu dente é muito escuro, vai ficar igual todos, porque ele já tinha feito resina e não ficou igual. E eu falei, tem sim, porque hoje a gente trabalha com diferentes tipos. A porcelana em si, ela tem 3 tipos, ela tem o HT, o LT e o MT. Isso né? as cores, né? São as Sem cores, contar né? do despacho, E ainda fora os tipos de, os tipos de de materiais, né? material. Mas dentro do de silicato de lítio, que é o Emex, que é a nossa porcelana, propriamente dita, assim que o pessoal fala, a gente tem esses 3 tipos. Então são média translucidez, alta e baixa. Então a gente consegue igualar e deixar o sorriso harmônico mesmo, né? Eu acho bem interessante, sempre enfatizo pro paciente. E ainda tem a parte que eles estratificam, né? Que é onde tá o talento mesmo. Estratificar é quando ele pega o pincel e vai montando Na mão. a mão, né? Os E dentes. Até assim, teve uma época que entrou na odontologia as peças fresadas. O que que é isso? Antigamente a gente moldava ou escaneava o paciente e o profissional no laboratório fazia os dentes de uma única maneira, né? Que era pó e líquido, tal, fazendo a feldspática, estratificado. Depois, quando veio o Cerec, ele imprime o dente. E aí muitos dentistas adquiriram esse Cerec
e aí imprimia o dente e já colava na boca. Aí ficou na moda aquele dente chiclets, né? Que era todos os dentes super brancos. Então, esse é um tipo de tratamento que não é indicado, porque para você devolver o que o paciente perdeu, você tem que devolver com naturalidade. E uma das coisas que eu sempre digo que a marca registrada da Clínica Saraiva é a gente trabalhar com naturalidade. Que você olha para o dente do paciente e você mesmo fica, é dente ou é lente? Então, eu falo, o nosso Filosofia, grande né? desafio é devolver um sorriso que tenha cara de sorriso. Então, todas as vezes que eu posto no meu Instagram, tá assim, dente com cara de dente e lente com cara de dente, porque não é para ficar aquele quadrado branco. E aí, os profissionais que a gente tem nos laboratórios, ele pode tanto estratificar, que é fazer com pozinho líquido, pintando mesmo o dente, né? Fazendo a porcelana, uma por uma, ou é realmente fresando a peça, que é essa que é feita no Serec, e aí ele desenha, ele vai maquiar dente por dente. Então, tem paciente que fala assim, mas eu fui num dentista que ele faz uma porcelana em 8 minutos. Eu falo, tudo bem, você consegue fazer algo muito bom em 8 minutos? Nada na vida. A gente faz muito rápido. Hoje, que nem... Não tem nada que é muito rápido. Então, imagina um profissional que passa um dia para fazer um sorriso, uma semana, pintando, desenhando, estratificando, maquiando. Aí sim fica com cara de dente. E essa é a nossa marca registrada, que eu tenho muito orgulho aqui. É a pessoa ficar na dúvida. Fala, Thaís, eu cheguei em casa e meu marido falou, como que meu dente cresceu? Não é que ele cresceu. Parece dente, mas é faceta, ou é lente, é porcelana com cara de dente. Eu acho muito legal os pacientes, eles vêm com uma foto de um sorriso que eles não querem, e depois vem com uma foto do sorriso que ele quer. E geralmente é a página da Clínica Saraiva. É muito legal. Aí eles já falam, eu quero esse dente transparente, as pontinhas, que é a translucidez, né? Essa peça. E a textura e tudo mais. Isso textura, maquiagem, translucidez, tem que ter capricho e não dá pra fazer de um dia pro outro. O negócio tem que ser... É o que eu falo, o meu perfil, as pessoas têm perfil de pacientes, né? O meu perfil de paciente não é o perfil do que imediatista. que quer branco parede, que eu já não faço, né? Eu acho que assim, você entregar um preparo conservador e fazer tudo o melhor, e entregar uma coisa que não seja natural... Monocromático, dente de uma cor. entendeu? Você já viu algum dente natural de uma cor só? Não existe. Então, eu acho... copiar não pode ser monocromático, tem uma cor. Tem um estudo que eles falam, né? Que eles sugerem sempre para o paciente escolher sempre a cor da parte branca do nosso olho. É a referência, né? A referência. Ou talvez um tom um pouco mais claro, mas não passar disso. Porque senão não fica harmônico. Não fica harmônico. É que a gente orienta muito o paciente sobre isso. A questão da cor também, né? Na questão da visão, o paciente ganha olheiras, né? É que a gente tem agora a escala recente, que é a Bleach, né? Que a gente tem... Os dentes parecem clareados, né? Que a gente brinca, né? E isso que traz um resultado harmônico. Mas também não adianta botar o bleach mais claro numa pessoa que não comporta aquele dente, E né? assim, o mesmo tom... Por exemplo, o paciente chega agora com esse negócio de rede social, o paciente já sabe até a escala bleach, né? Ele chega e fala assim, ai, Thaís, eu quero BL1, BL2. Fala, mas você não tem que pensar na cor. Deixa eu ver o que fica bom pra você. Então, o mesmo tom de BL2, por exemplo, para mim fica de um tom e para um paciente negro fica diferente. Então, a cor quem vai definir, junto com o paciente, claro que a gente vai mostrar para o paciente, mas é o dentista. É a gente explicar para o paciente que não é porque ele vê no Instagram de pessoa X que a cor é bonita que nele vai ficar bom. Porque depois fica aquele resultado que não fica bom nem pro paciente, nem... Aí você olha e fala, caraca, não ficou do jeito que eu queria. Não, e esses Tem que respeitar essas características mais atuais, né? Ele foca tanto no Instagram, no tratamento de um artista, de um blogueiro, né? Enfim. E chega com aquela ideia, né? Com, eu quero meu dente super claro, igual dessa modelo, ou igual dessa atriz. Só que tem alguns casos que o paciente até coloca, né? Igual, branco e quantos casos só que aquilo você percebe que ele volta depois e ele fala que ele tá cansado de ver aquilo todos os dias, né? O perfil do dentista que faz um tipo de trabalho desse, geralmente ele acaba só indo se levar para fazer o tratamento, a parte estética, ele esquece da parte dos preparos, da inserção de peça, qualidade que o protético ele entrega. Quantos casos deste tipo, desse perfil de um dente muito branco, não estão ali com infiltrações? A gente tem que fazer quantos retrabalhos a gente faz por ano aqui? Milhares. Né? Hoje a gente gente precisa sentar para contabilizar o tanto de retrabalho que a gente faz de peças mal adaptadas, porque né? teve esse boom da lente de contato e aí muita gente começou a fazer. E muita gente começou a fazer de uma maneira correta e indicada, respeitando a parte da saúde bucal. E muita gente começou a fazer sem ter técnica nenhuma.
E agora a gente está nessa segunda onda, que é a onda do retrabalho. Então, muita gente que fez de forma inadequada e agora está realmente trocando as lentes para devolver toda essa estética e função para os Não, pacientes. e é questão de que, assim, o paciente ele começa a perceber esse problema nas lentes também, que acontece também na lente de porcelana, é quando o periodonto começa a sangrar ali, a gengiva sangrando, né? É muito infecção, né? E a gente tem que fazer as trocas pelas porcelanas, né? Essa semana veio uma paciente, faz 3 meses que ela fez uma reabilitação. E ela colocou, né, ela tinha um arco superatrésico, e na minha opinião, ela deveria ter feito uma ortodontia antes de fazer o tratamento de estética. E ela não tem selamento, ela não consegue fechar o lábio. E quando ela tá falando, o lábio sobrepõe na superfície do dente. Nossa. E fica parando o lábio Uhum. dela. Então, aquilo tá incomodando muito. E fora a questão da cor. Então, assim, ela tá vindo pra refazer o caso dela, mas você vê que o caso que foi realizado não teve planejamento nenhum. Foi só uma questão de colocar. Colocar ali, preparar e colocar. Sem zero planejamento. Ela não consegue fechar a própria boca, né? Isso não... Ela não consegue dormir com a boca fechada, né? Imagina o que tá incomodando na vida dela. É que isso é parte daquela coisa de tipo, não vai ter desgaste. Exato. E Tá muito bojudo e tudo é a mais. venda, né? Ali, né? Exato. Ela sorri, o lábio não consegue abaixar. Ela tem que fazer assim pro lábio pra fechar, Não, né? né? Olha o que tá comprometendo a vida dela, né? Não, e a questão de vender um tratamento que não é adequado para aquele paciente, que a gente fala, cada um é um, né? Tem gente que chega para mim e fala assim, eu não quero que tenha desgaste nenhum. Eu falo, vamos sentar um pouco, vamos conversar, vamos ver Deixa eu te como que é explicar, né? Deixa Planejamento, vamos entender diagnóstico. o que você tem pra gente te oferecer aí, né? Pra eu ver se realmente dá para não fazer um desgaste e a gente fazer, porque a feldspática, que é outro material, a gente consegue fazer, a porcelana também, né? A gente consegue fazer só um parcial, né? Quando é ajuste de formato, agora ele vem pra arrumar cor, a gente tem que trabalhar de outro jeito, né? Uhum. O cara tem um substrato ali, que é a parte do dente, né? A parte de dentro Escurecido. escurecido. E a gente tem que reduzir mais ou menos um 0,3 cada cor que ele queira descer ali na escala, pra gente igualar. Então, consequentemente, o seu dente escurecido pela cor que você quer, a gente vai ter um desgaste maior. Não Né? aumentar na espessura da peça, né? Não aumentar na espessura da É. Isso, Pra esconder o substrato. a gente manter tudo igual ali, não sobrepor sobre dente, E hoje a né? gente consegue trabalhar também com a questões, vários cimentos, né, resinosos aí, que ajuda bastante também nessa questão. De igualar, que é o Igualar, né, o pessoal entender. Ó. substrato. Vem até o dente aqui, preparado. A gente coloca um sistema de ácido. Depois a gente passa o adesivo, que é o nosso sistema de adesão. E depois a gente vem com o cimento, né? Que é A cola. que é a cola, né? Que vem. E nessa cola a gente tem diversas cores, tá? Pra gente conseguir puxar. Como ela é muito translúcida, essa porcelana, a gente precisa de algo permita que a gente trabalhe com diferentes cores de substratos numa mesma peça, né? Uhum. Que é como funciona. Então, é legal porque por detrás de um sorriso perfeito tem muito planejamento, muito diagnóstico para conseguir chegar no resultado ideal. Né? Acho que é isso que a gente queria deixar de informação hoje, né? É legal depois a gente falar sobre odontologia digital, que a gente engata nesse meio que a gente tá falando das lentes e da faceta, si, né? Que Eu acho que a gente não pode ficar só no final o resultado, né, não focar só no final, né, você tem um planejamento diverso. o planejamento que vem antes, né? Toda aquela de uma reabilitação, a gente pode falar também sobre reabilitações, né? Complexas. Mas é isso, acho que ficou bem esclarecido, né? Sim. Então, E se ficou alguma dúvida? se ficou alguma dúvida, só comentar aqui que a gente já tira, tá bom? Ou chama a gente nas redes sociais.